Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos discutir com vocês, pensar um pouquinho sobre uma das principais guerras civis que ocorreram na Europa do século XX, a famosa Guerra Civil Espanhola. Para que nós possamos entender o contexto dessa guerra civil, que ocorreu na Espanha no período de 1936 a 1939, apontada por alguns estudiosos como a preparação que a Alemanha nazista hitleriana fez para uma eventual Segunda Guerra Mundial. Alguns estudiosos chegam a caracterizar a Guerra Civil Espanhola como sendo uma preparação da Alemanha nazista hitleriana para a futura Segunda Guerra Mundial. Para que possamos compreender a natureza dessa guerra civil, as implicações dessa guerra civil, inclusive no campo da arte, vamos observar, no primeiro momento, a Europa do período posterior à Primeira Guerra Mundial. A Europa pós 1918, e que antecede ali a Segunda Guerra, ou seja, a Europa do período entre guerras. A Europa do período entre guerras, que corresponde a 1918 e vai ali até 1939, que é quando se tem o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista invadindo a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial lá em 1939. Então, nessa Europa do pós-1918, nessa Europa do pós-Primeira Guerra Mundial, um dos principais efeitos que nós iremos observar da guerra vai ser simplesmente a destruição dos impérios europeus. Os grandes impérios europeus, eles irão ruir com a Primeira Guerra Mundial. E quando eu falo dessa ruína dos impérios europeus, eu me refiro não somente a uma ruína material, ou seja, a destruição da economia, mas eu me refiro também a uma ruína social. A Primeira Guerra Mundial, ela vai fazer mais de 10 milhões de vítimas. Entre esses mais de 10 milhões de vidas ceifados, milhares são europeus. A Primeira Guerra Mundial, ela trouxe miséria social para essa Europa. Então você terá uma destruição dos impérios europeus. A Europa, ela vai mergulhar em uma crise social, econômica profunda depois da Primeira Guerra Mundial. Eu diria que essa crise, ela é mais latente, ela é mais visível, principalmente naqueles países que não foram beneficiados pelos tratados pós-Primeira Guerra, que nós teremos vários tratados assinados após a Primeira Guerra Mundial, ou mesmo por aqueles países que foram obrigados a assinar tratados de caráter revanchista. E aí nós estamos falando, por exemplo, da própria Itália, que mesmo saindo como país vencedor, a Itália, ela não foi beneficiada da forma como deveria ter sido, como foram, por exemplo, a França e a Inglaterra, no pós-Primeira Guerra Mundial. Quando eu falo de países que foram obrigados a assinar tratados de caráter revanchistas, eu me refiro, por exemplo, à Alemanha. A Alemanha que assinou o Tratado de Versalhes, um tratado de caráter revanchista, um tratado de caráter humilhante, um tratado que beneficiou os vencedores. Ela foi obrigada a assinar um tratado que vai fazer com que a Alemanha mergulhe em uma profunda crise socioeconômica sem precedentes. Essa Europa do pós-Primeira Guerra Mundial é uma Europa onde se observa dentro da Rússia, e ali já com a formação da União Soviética, um processo de construção de um Estado comunista. Uma construção que começa com Lenin e esse Estado comunista que vai se consolidar com Stalin. O leninismo e o stalinismo,
O leninismo construindo, o stalinismo consolidando um Estado comunista a partir da revolução que ocorreu em fevereiro, a partir da Revolução de Fevereiro de 1917, certo? E você tem, evidentemente, uma construção no primeiro momento e a consolidação de um Estado comunista que mesmo a Europa criando uma espécie de cordão sanitário para isolar o Estado comunista soviético, mas a vitória dos bolcheviques, a vitória dos comunistas em 1917 e a construção e a consolidação desse Estado comunista na União Soviética, isso acabou trazendo implicações dentro da Europa. As esquerdas europeias, elas, por conta até mesmo da própria crise socioeconômica que estava se alastrando em vários países da Europa, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo da própria crise de 29, a crise de 29 que piorou a situação da Europa, principalmente de países como a Itália e a Alemanha, que não foram beneficiados pelos tratados pós-Primeira Guerra Mundial, que gerou a Grande Depressão. A crise de 29 ela piorou a situação socioeconômica e isso favoreceu que os grupos de esquerda também eles pudessem crescer na Europa pós-1918. Os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, eles vão crescer. Inclusive, nós teremos a eleição de vários representantes das esquerdas. Algumas delas defendendo as ideias, inclusive de Lenin, de Trotsky, né? As ideias de internacionalização do comunismo. Esses grupos, evidentemente, eles estão crescendo durante o período posterior à Primeira Guerra Mundial. Quem vai crescer também são os grupos nacionalistas exacerbados. Os grupos nacionalistas exacerbados. Os grupos que, na verdade, defendem a ideia de passado glorioso para as suas sociedades, que defende a concepção do nazifascismo. O totalitarismo está ascendendo, principalmente na Itália fascista de Mussolini e na Alemanha nazista de Hitler. O totalitarismo nazifascista que surge como uma aversão ao marxismo, uma aversão ao comunismo, não só a questão da aversão a judeus, a homossexuais, como o nazismo, mas também uma aversão ao marxismo, uma aversão às esquerdas. Antes mesmo de chegar ao poder, nós teremos grupos paramilitares armados, fascistas, na própria Itália, que irão, evidentemente, combater os chamados movimentos de esquerda. Então, a estrutura nazifascista que vem, na verdade, se opor ao comunismo, se opor também ao marxismo, e essa Europa do pós-1918 é uma Europa que ficará polarizada. É uma Europa polarizada entre o fascismo e o comunismo, entre essas duas ideologias. Essas duas forças irão, evidentemente, se enfrentar nessa Europa. E o reflexo disso tudo é a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola é reflexo de todo esse contexto que a Europa está atravessando no pós-Primeira Guerra Mundial. Até porque quando você fala da Guerra Civil Espanhola, você tem uma polarização ideológica, que é a essência da guerra. A essência dessa guerra civil que vai ocorrer na Espanha de 36 a 39, a essência é a polarização política e ideológica entre comunismo e fascismo. Essa polarização ideológica entre comunismo e fascismo. Principalmente quando você observa quem está no poder, comandando o Estado espanhol, nesse momento de guerra civil, quem está no poder são grupos democráticos. Grupos democráticos ligados ao nacionalismo muito mais de esquerda. Grupos democráticos ligados ao nacionalismo de esquerda estavam no poder em 1936, quando estourou essa guerra civil.
Uma guerra civil onde esses grupos espanhóis, democráticos, nacionalistas, e que se aproximam, evidentemente, das esquerdas que estavam no poder, eles terão, inclusive, o apoio de esquerdas internacionais. Esquerdas internacionais virão para a Espanha para participar dessa guerra civil. Tá? Para participar dessa guerra civil, certo? Em uma resistência contra o fascismo. Numa luta contra o fascismo. Esse é o grande mote. Esse é o grande mote da Guerra Civil Espanhola. Uma luta, uma resistência internacional, não só da Espanha. Nós teremos a presença de vários setores de esquerda de várias partes do mundo, inclusive de brasileiros. Nós temos a presença de brasileiros ligados à esquerda brasileira que vão para a Espanha e vão participar dessa luta de resistência do nacionalismo democrático das esquerdas espanholas contra o fascismo. Contra o fascismo. Que vai, evidentemente, articular um golpe político. Um golpe para derrubar essas esquerdas. Um golpe para derrubar esse governo democrático. Esse governo nacionalista. Um golpe liderado pelo general Franco. Um golpe liderado pelo Franco. O Franco que representa os setores mais conservadores e os ideais fascistas dentro dessa Espanha. O Franco que tem o apoio de setores conservadores das Forças Armadas, que vai ter o apoio de setores conservadores da classe média, que vai ter o apoio de setores conservadores das elites econômicas e políticas da Espanha, que não vê com bons olhos esse governo nacionalista, democrático, de tendência esquerdista. Esses grupos conservadores que vão se aproximar da ideologia fascista, esses grupos vão apoiar o franquismo. Vão apoiar a escalada do franquismo ao poder nessa guerra civil. E vão ter também o apoio da Itália fascista e, sobretudo, da Alemanha nazista. A Itália fascista e a Alemanha nazista, a Itália de Mussolini, que já estava no poder, de Hitler, que também já estava no poder na Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler irão fomentar, irão formar o chamado eixo Roma-Berlim, a Aliança Roma-Berlim. Mas Jereba não tem Tóquio ainda não. Tóquio é só lá na Segunda Guerra Mundial. Que você vai ter a presença do Japão ultranacionalista se aliando com essa Alemanha nazista, essa Itália fascista. Aqui nós teremos na Guerra Civil Espanhola o eixo Roma-Berlim. Principalmente a Alemanha nazista. A Alemanha nazista que vai apoiar essas forças conservadoras do franquismo. Essas forças basicamente que se aproximaram da ideologia fascista contra essas esquerdas internacionais que estão tentando resistir, que estão tentando, evidentemente, frear o avanço dessa direita, ou dessa extrema-direita fascista e desses setores conservadores do franquismo. Então, essa é a guerra civil. E a Alemanha manda as suas forças militares para ajudar o general Franco. A aviação alemã vai estar presente nessa guerra civil. Soldados alemães. A aviação alemã vai bombardear a cidade espanhola, chegando a destruir praticamente cidades espanholas, com a famosa cidade de Guernica, a cidade do grande Pablo Picasso, que eu costumo dizer, graças a Deus, não estava por lá, nesse momento, não estava na Espanha, senão não teria feito aquele quadro maravilhoso com o nome Guernica, onde mesmo de longe, aquela obra de arte de Picasso, mesmo Picasso não estando lá, não vendo a destruição da cidade de Guernica pelas tropas nazistas alemães, que estavam apoiando o franquismo na Guerra Civil Espanhola, mesmo não estando lá, ele fez uma obra de arte belíssima,
que você encontra em qualquer canto das redes sociais. Só colocar aí no Google Pablo Picasso, Guernica, onde você vê uma obra maravilhosa. Uma obra mostrando o lado violento, o lado monstruoso, o lado cruel dessa Alemanha nazista, no que diz respeito à destruição, evidentemente, dessas cidades e morrendo milhares de civis. Porque nós temos uma guerra aqui que vai matar milhares. Isso aqui é uma guerra civil. Que vai matar milhares de civis, que vai destruir boa parte da cidade espanhola, que vai ajudar, são as implicações da Guerra Civil Espanhola. São as implicações da Guerra Civil Espanhola. Uma guerra que vai nos trazer uma implicação, não só numa obra de arte belíssima, como a de Guernica, mas uma guerra que mostra uma Espanha arrasada, uma Espanha dilacerada. Milhares de pessoas, setores da sociedade civil, sendo brutalmente o quê? Exterminados. Cidades arrasadas, como é o caso da cidade de Guernica. E uma ditadura chegando ao poder, uma ditadura totalitária, fascista, conservadora, de extrema direita, do franquismo, chegando ao poder. De uma forma extremamente violenta. Chegando ao poder e montando e estabelecendo um estado de natureza totalitária, um estado ditatorial, um estado que vai perseguir, que vai basicamente eliminar, um estado de ideologia fascista, que vai censurar, que vai intervir nas relações econômicas, que é justamente a ditadura do franquismo. O franquismo que vai, evidentemente, se perpetuar no poder até ali, antes do final da Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes resultados da Guerra Civil Espanhola não foi apenas a destruição, a violência, a morte de milhares de espanhóis civis, mas eu diria, foi o quê? Foi a luta das esquerdas internacionais que resistiram até aonde não deu mais. Até chegar o momento que simplesmente foi impossível. Porque o apoio que o franquismo teve do eixo Roma-Berlim foi decisivo. Inclusive, como eu falei no começo da aula, a Alemanha nazista, ela teria usado a Guerra Civil Espanhola como teste de laboratório. Ela teria feito uma espécie de teste de laboratório para suas forças militares, uma espécie de teste de laboratório para suas forças militares, para poder, evidentemente, já ir se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Por isso que se fala que uma das implicações também dessa Guerra Civil Espanhola, além da presença de um governo de tendência fascista no poder, de cidades arrasadas, populações dilaceradas, mas também a preparação da Alemanha nazista para uma futura Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Civil Espanhola, observem, ela é fruto de todo um processo histórico que já vem ali desde o pós-1918. De todo um processo histórico, galera, que vem desde o pós-1918. Então, ela não foi uma guerra do nada. Ela foi uma guerra que vem ali, o enfraquecimento dos impérios europeus, um comunismo que se construindo e se consolidando na União Soviética, um tratado extremamente cruel com a Alemanha, um capitalismo em crise por conta da depressão, a ascensão do totalitarismo nazifascista, ou seja, uma polarização entre comunismo e fascismo, que foi o grande mote dessa guerra civil, uma polarização. E que uma das principais implicações foi, com certeza, uma esquerda que resistiu até onde não pôde, mas que foi derrotado por uma estrutura franquista de tendência fascista. Ok, galera? Beleza?
está aí a Guerra Civil Espanhola. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.